Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 13. Vamos ler? Olha o que diz o texto. Tinha, porém, Amnon um amigo. Cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. Ninguém quer um amigo sagaz, né? Mas amém, é sobre isso que vamos falar. Sobre amigos, relacionamentos, é sobre esse assunto. Queridos, preste bem atenção na essência desta palavra. Eu gostaria que você entendesse algo muito especial hoje. Todo relacionamento que você adquire, ele te abre portas. Todo relacionamento te abre portas. Não há um só relacionamento que não te abra portas. Na realidade, Deus, Ele nos fez para viver conforme a sua semelhança. Por isso que na hora de Deus fazer a gente, Deus, Ele faz em comunidade. Ele diz, façamos. Ele não diz, haja homem e houve homem. Ele disse o seguinte, façamos. Ou seja, vamos construir juntos. E aí ele faz o homem à sua imagem e semelhança. Isto é, ele faz o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Para quê? Para viver em comunidade. Ao ponto dele observar o homem e ele dizer assim, olha, não é bom que o homem viva só. Portanto, far-lhe-ei uma adjuntora, ou seja, eu colocarei alguém para estar com ele. Então, Deus, Ele nos fez para que nós tivéssemos uma vida de construção nos relacionamentos. Não é bom que o homem esteja só. Não apenas no contexto emocional, sexual, mas também em todas as áreas das nossas vidas, a gente depende dos relacionamentos. Paulo, ao escrever sobre a igreja de Jesus, ele faz uma comparação muito importante. Ele diz que a igreja, ela é organizada, estabelecida como um corpo. Ao ponto de que, para que este corpo funcione, é necessário uma relação síncrona, uma relação sinérgica de um corpo. Isto é, para que o corpo possa se deslocar até um determinado lugar, não depende essa logística apenas dos pés, mas também de toda uma cadeia de comando para que este corpo chegue naquele lugar. Isto é, aqui estará sendo movimentado juntas, estará sendo movimentado nervos e etc, etc, etc. Isto é, quando ele nos compara com o corpo humano, ele está fazendo uma demonstração clara de relações, né? Então, na realidade,
para viver esta vida de relacionamento. E os relacionamentos, ele é interessante, porque neles a gente constrói uma cultura de heroísmo, de parceria. Isso é importante, né? No relacionamento familiar, né? Já existem estudos que dão conta de que a moça, quando for procurar alguém para casar, ela procura alguém parecido em alguns aspectos com a figura paterna. Então, olha como isso é muito interessante, é relevante, sabe? Então, nós criamos essa relação, esse sentimento, e é por isso que, de vez em quando, eu pergunto para alguém: quem é o seu herói? Né? De vez em quando eu pergunto para alguém: quantos amigos você tem? Quem são seus amigos? Porque as nossas amizades, os nossos relacionamentos, falam muito de quem somos. Sim, o nosso relacionamento, as nossas relações, falam muito de quem somos. Né? Então, quem são seus heróis? Porque nós estamos num mundo meio virtualizado, né? Tudo é meio virtual. Tem gente que tem 5.000 amigos, mas é só no Facebook. Tem gente que se relaciona muito bem por trás da tela. Quando vai pessoalmente, ele se treme todo. O inverso também acontece. O inverso também acontece. Mas a gente precisa cuidar para que a gente tenha uma vida balanceada nas nossas relações, no nosso relacionamento. Cláudio Duarte, ele escreveu dizendo o seguinte, ou ele disse o seguinte, olha o pensamento dele: é preciso selecionar a pessoa certa para que as portas se abram, ou continua com as erradas para que as portas estejam fechadas. Olha aqui, é preciso selecionar as pessoas certas para que as portas se abram. Do contrário, as portas estarão sempre fechadas. Já dizia o ditado popular: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não é um texto bíblico, é um ditado popular. Mas pense num ditado interessante. Por quê? Porque a Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiver de acordo. Ou seja, só é possível caminhar, estar junto, estabelecer uma relação, se eu concorde com isso. Daí a importância de selecionarmos bem as nossas relações, porque as nossas relações, os nossos relacionamentos, é que definirão as portas, ou quais portas serão abertas. Quem não tem critério para as suas relações, para os seus relacionamentos, ele acaba como o capitão do navio que Jonas embarcou, que ia para Tarsis. O capitão do navio de Jope, que Jonas entra no barco, o comandante daquele navio era alguém que não tinha critérios nas suas relações. Se aquele homem tivesse critério, a fazenda ou as fazendas que foram jogadas, e as fazendas aqui fala de recursos financeiros, fala de valores, não teria sido jogado no rio, ou no mar, nas águas. Acontece que tem muita gente perdendo os seus valores por causa das suas relações. Isso é importante pensar. É importante pensar do ponto de vista que as nossas relações, ela traz para a gente valores ou ela tira da gente algum valor.
No caso do rapaz, capitão do navio que Jonas embarca, por causa da falta de critério, perde valores. Tem muita gente perdendo valor por falta de critério nos seus relacionamentos. Ao estabelecer a sua relação de amizade, a sua relação interpessoal, você precisa criar critério. Aqui na igreja tem alguém que de uns tempos para cá eu estou observando a linguagem, os palavrões. Isso tem me preocupado porque trata-se das relações. Trata do relacionamento. Então é preciso estudar, começar a triar, fazer a triagem de onde é que de quais os vínculos que foram estabelecidos que está fazendo ou provocando tudo isso. O que falamos, o que pensamos, o que lemos, o que assistimos, onde vamos, as decisões que temos, elas dependem das nossas ou dos nossos relacionamentos. A influência, ela traz convivência. É por causa da convivência que existe a influência. É isso mesmo. Por isso que o salmista, ele escreve no Salmo 1 dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Por quê? O ímpio, pecador, escarnecedor, e esse pecador aqui é aquele pecador que não se arrepende do que faz. Não é como você que é pecador remido, decidido se afastar do pecado todos os dias, porque decidiu por Cristo. Isso aqui, é muito sério. O salmista está dizendo o seguinte: olha, o homem só é feliz quando ele se abstém da roda dos escarnecedores, do caminho dos pecadores e dos conselhos dos ímpios. Por quê? Qual conselho o ímpio tem para você? Conselhos de impiedade. Alguém que tem um casamento bagunçado, ele tem moral para aconselhar alguém sobre um casamento? Primeira coisa que ele vai falar: larga logo dessa mulher, rapaz. Larga logo desse homem, mulher. Não tem uma construção de diálogo para resolver o problema. Portanto, isso aqui é muito sério. A influência traz convivência. A convivência traz estilo de vida. João começou a andar com a gente, tirou o alargador da orelha. Precisou de mandar tirar o alargador, João? Alguém falou? Alguém aqui na igreja chamou? Ô João, arranca o alargador, porque agora você é crente. Porque, João, você é crente, não pinta a unha de preto, não. Ouve essa fala? Não ouve. Percebe que a relação, a convivência, ela traz um estilo de vida? Por isso que, de vez em quando eu faço essa pergunta: o que seria dessa igreja? O que seria da sua igreja? Se nessa igreja tivesse mais 10 pessoas como você, orando como você, jejuando como você, dizimando como você, ofertando como você, evangelizando como você, contribuindo nos projetos da igreja como você, participando dos projetos como você, o que seria dessa igreja? Daí é um caso a se pensar: o quanto eu estou orando, o quanto eu estou contribuindo, o quanto eu estou envolvido. Porque a pergunta é para se ter a seguinte resposta: eu teria uma igreja boa ou uma igreja ruim? Será que contribuía com a melhora ou a piora das relações nesse ambiente? Assim também é no local de trabalho, na empresa, na sua relação na universidade, na escola.
Isso te serve para qualquer lugar. Será que se tivesse outra pessoa, o que seria do mundo, do universo, se tivesse um outro Oséias, igualzinho a mim? Essa é a pergunta que tem que fazer. Esse é o tipo de pergunta que você precisa fazer. O que seria do mundo se tivesse outra pessoa como você, igualzinha a você, sem mudar nada, igual a você? O que seria do universo? O que seria do mundo? O que seria do seu emprego? O que seria do seu patrão? O que seria do seu negócio? O que seria da sua família? O que seria dos seus pais? O que seria dos seus filhos? O que seria? Sabe? Influência traz convivência, convivência traz estilo de vida. Eu ouvi uma história, acho que já contei aqui, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, de um moço que morava num vilarejo, muito simples, muito humilde. De repente, no final da tarde, não se tinha muito o que fazer, ele vai para a porta, e a porta que dava para a rua, era uma porta daquela que a metade dela abria. Irmão Levi, conhece dessa? Abre só a metade, a outra metade permanece fechada. E ele escorou ali, formou uma espécie de janela. E ele está ali debruçado, olhando para o horizonte. E ele está ali dando uma olhada, de repente para um rapaz numa charrete. E ele disse assim: ô moço, aqui que é a vila fulana de tal? Sim, senhor. Ele falou assim: eu estou decidido a mudar para essa cidade. Eu vim de mudança. Acho que vim para ficar. Como é essa cidade? Como são as pessoas desse vilarejo? O senhor que estava ali puxou para um lado da boca o palito que estava e disse para ele: como são as pessoas do lugar de onde tu vem? Ele só tem gente falsa, só tem gente fofoqueira, só tem porcaria. Aquele lugar não vale nada, só tem gente ruim. É por isso que eu saí de lá. Aquele lugar não vai para frente. Só tem gente ruim. Ele falou: então, moço, eu acho que esse lugar não vai ser bom para você. Ele falou: mas por quê? Ele falou: porque aqui está assim, de gente porcaria, gente ruim. Só tem gente ruim nesse lugar. O moço falou: tá bom, vou dormir, amanhã eu sigo, vou procurar outro lugar então. Passaram alguns minutos, chega outro viajante e diz: moço, eu estou gostando da calmaria que tem essa região. Eu quero me mudar para cá. Como são as pessoas dessas? De onde você vem? Ele falou: cara, de onde eu venho só tem gente boa. Só tem gente bacana. Ô povo bom. Aquele lugar é um lugar top. Pense num povo amável, hospitaleiro, agradável, um povo bacana, de boa relação, fácil de amizade, acessível. Pense num lugar bom. Ele falou: pois entre, seja bem-vindo. O senhor chegou num lugar que só tem gente boa, só gente top. E aí ele falou todas as características que esse rapaz havia dito para ele. Curiosamente, um rapaz estava sentado mais longe, do outro lado da rua, havia escutado tudo aquilo e disse: ô velho mentiroso, como é que o senhor mente desse jeito? Para um tu fala que aqui não vale nada, para outro tu fala que aqui é o melhor lugar do mundo. Ele falou: alto lá, eu não menti para nenhum dos dois. Como assim? Não mentiu para nenhum dos dois? Ele falou: não, é que a gente carrega para o lugar aonde vai as pessoas que estão dentro da gente. Aquilo que a gente é aquilo que a gente atrai. Percebe que as pessoas, ela tem capacidade de atrair pessoas que são iguais a elas.
É isso mesmo. Atrair pessoas que pensam como elas. Você pode observar, se você lidera alguma equipe, ou quando você liderar alguma equipe, você pode observar, as pessoas que têm dificuldade em alguma área da relação com a sua liderança, elas vão ficar de ladinho, sempre com as mesmas pessoas. E se trocar e chegar outras novas na equipe, ela vai rodar e vai cair lá. Por quê? Porque chama, é como imã. É como imã. Sabe, você pega uma pessoa que tem problema social, problema com dependência química, por exemplo, e diz, eu vou tirar dessa cidade, vou levar para outra cidade para mudar essa história. Chega lá, irmão, você não precisa de dizer para ele ou para ela aonde é que ela vai encontrar gente desse meio. Ela acha. É como imã. Isso é verdade. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Os relacionamentos traz influência, que traz convivência, e a convivência traz estilo de vida. Aplique sua visão, ande com gente que leva para frente, gente que vai te ajudar. Isso aqui é fantástico. Eu vou repetir, todo relacionamento abre portas. Todos abrem porta. Então qual é o problema nos relacionamentos? É que alguns abrem portas para o sucesso. Outros abrem portas para o fracasso. E aí, aqui é que está a sua responsabilidade na hora de fazer a seleção. Criar relacionamentos que abram portas para o sucesso. Portas que vai te abençoar espiritualmente. Sabe? A gente precisa entender que a relação, ela precisa trazer para a gente resultados positivos. Não dá para você manter um relacionamento que não te traz resultados positivos. Porque a vida, ela é uma via de mão dupla. A gente dá e a gente recebe. É assim, não é assim? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, a gente precisa compreender essa versão da vida. A gente precisa compreender essa versão da vida. Porque senão, a gente só vai criar relacionamentos que vão sugar da gente. É importante que você selecione. Outro dia, eu peguei meu celular e fiz uma limpeza. Porque eu descobri que no meu aparelho de telefone tinha alguns números que não me fazem bem. Existem contatos que você precisa excluir. Existem pessoas que você precisa passar um X. Existem pessoas que não merecem o seu relacionamento com elas. Mas e aí, pastor, o que eu faço? A Bíblia manda perdoar 70 vezes 7. Sim. E aqui não é uma questão de perdão ou deixar de perdoar. Aqui é uma questão de relacionamento. Aqui é uma questão de andar juntos e estar de acordo. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Então, se eu não estou de acordo, eu não posso caminhar junto. Não dá para mim caminhar junto, num projeto junto, com alguém que não acredita naquilo que eu acredito. Se você não acredita no meu projeto, um favor que você me faz é ficar longe de mim. Se alguém não acredita no seu projeto, é favor que ele faz para você ficar longe de você. Porque essa companhia de alguém que não acredita no seu projeto, ela te faz mal, ela te puxa para trás. Ela te arrebenta. É como alguém que está empurrando um carro que precisa sair do lugar, e aí ele faz força contrária. Já ouviu falar em oração contrária? Ah, pastor, isso não pega em mim, mas não é oração contrária que eu estou dizendo. É força contrária.
um está empurrando para frente e o outro está empurrando para trás. A verdade é que esse carro vai gangorrar, ou seja, vai mexer para lá e para cá e não vai sair do lugar. Essa que é a verdade. A Bíblia conta uma história. Eu não vou ler o texto para não alongar, mas você conhece a história de Naamã. A Bíblia diz que Naamã era um cara top das galáxias. O cara era fantástico. O cara tinha, sabe, instrução de guerra. O cara comandava um batalhão no exército. Na realidade, Naamã era como se fosse o chefe, era como se fosse o ministro da defesa do Brasil. Então era um cara, não era? Um cara militar, instruído, um cara muito bom. E a Bíblia conta assim, com detalhe, as suas qualidades. Quando termina de contar as qualidades, a Bíblia fala, porém, era leproso. O cara era fantástico, sim ou não? Mas ele tinha uma doença que o levava para fora do arraial, para fora do convívio. A sua enfermidade não fazia ou não permitia estar em sociedade. Repara que alguém com N características. Acontece que ele tinha um problema que lhe era negativo, ou lhe trazia para a negatividade. É isso mesmo. Um problema de saúde que não tinha cura na época, né, que obviamente o levava a viver fora do convívio social, e por isso que o texto vem dizendo todas as suas qualidades, mas lamenta ao dizer, porém, leproso. Acontece que a sua esposa tinha uma menina que trabalhava para ela, sim, uma escrava, uma menina que tinha sido vendida para ela. E essa menina, ela não era daquela região, ela foi compra dos povos hebreus. E essa menina construiu uma relação de amizade muito forte com a sua patroa ou com a sua senhora. E essa menina construiu uma relação de amizade forte, embora de religiões distintas, povos distintos, em países distintos. Essa menina era tão firme na sua fé em Jesus, em Deus, que ela começou a falar do projeto de Deus para a humanidade, para essa família. E ao descobrir a lepra do seu senhor, ela diz para a sua senhora, minha senhora, se o meu senhor for na minha cidade tem um profeta que resolve isso. Na minha cidade tem um profeta que ele é o dom dele, a especialidade dele, o ministério dele é curar quem está leproso. Ele resolve muita coisa. Eu vou dizer para a senhora, se ele for lá, ele vai ser curado. Aí o restante da história você conhece. Ele vai, chega lá, o profeta nem recebe ele, porque ele chegou numa carruagem, visita oficial a outro país, muita segurança. E essa é a impressão que as pessoas pensam, quanto mais eu tenho, melhor serei recebido pelo pastor. Aí ele falou para o obreiro da recepção, pode dizer para ele, que não precisa nem dele entrar no culto, pode dizer para ele que ele segue viagem, quando ele chegar bem ali no Jordão, ele dá 7 mergulhos e vai embora. Chegou lá, ele foi bravo ainda. 7 mergulhos numa água suja dessa, por acaso não tinha água limpa para mim tomar banho? E aí o restante da história, porém, ele foi curado por causa de uma relação. Percebe que essa menina criou um relacionamento, e esse relacionamento abriu portas para essa família, para essa senhora. José do Egito, ele criou relações
num país estranho, mesmo em momentos de acusações, mesmo com dedos acusatórios virados para ele. A Bíblia diz que José do Egito chegou ao governo do Egito, primeiro-ministro do Egito, e ele conseguiu resolver uma história, a história de sua nação, por causa das suas relações. Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, esse eu gostaria de ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Olha o que acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar. E maltratou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 5. Olha para você ver a relação de amizade que Pedro tinha. Sabe, a relação de Pedro com Herodes, a relação de Pedro com o sistema, o fez cerrar as portas e colocá-lo na prisão. Mas ele tinha uma relação tão forte lá fora com um grupo que orava por ele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Os seus amigos oram por você? Você tem amigo que ora por você? Ou você só tem amigo que fala mal de você? Amigo que enxerga os teus defeitos? Será que os teus amigos tiram tempo para clamar a Deus por você? Olha o tipo de amigos que Pedro tinha na igreja. Alguém que orava por ele a Deus. Não era uma oração qualquer. A igreja estava em contínua oração. O que é contínuo? Aquilo que não se corta, que não para. A igreja estava orando 24 horas, 7 dias da semana. A igreja estava ali orando por Pedro. Percebe que tem relações que nos traz resposta nas nossas dores? A Bíblia diz que Pedro estava lá há um dia, irmão, de ser apresentado. Há um dia de ser morto, há um dia de ser, de viver o dia, de ser o dia cruel para a história da igreja. Mas a Bíblia diz que Pedro, estando lá, tinha uma igreja orando, tinha um grupo de irmãos orando. Claro que não estava todo mundo, mas tinha um grupo muito grande de pessoas orando por ele na casa de uma mulher por nome de Maria, por sobrenome Marcos, portanto, Maria Marcos. E aí a história você conhece, o anjo aparece, tira Pedro da prisão, leva Pedro para o lado de fora, de repente o anjo some. E agora Pedro, que achava que estava tendo uma visão, Pedro que achava que estava sonhando, beliscou nele mesmo, falou, não, eu estou vivo. Ele disse, eu vou ali na casa da irmã Maria. Espera aí, você tem amigo que você pode dizer assim, eu vou lá na casa dele? Eu vou falar com ele. Ele vai conseguir chorar comigo. Nos dias de sua dor, ele vai conseguir te ajudar. Você tem relação que te produz alguma coisa extraordinária? Ou o grau de amizade que você tem são aqueles que só te sugam? São aqueles que só acabam com você? Sabe? A Bíblia diz que Pedro, quando chega lá, o povo estava orando, clamando.
né? Clamando. Ele agora estava livre. Por quê? Porque ele escolheu amizades capazes de abrir portas. Amizades capazes de abrir portas. Se você não mudar a sua rede de relacionamento, você nunca fará diferença. Querido, presta atenção nisso. Se você não mudar a sua rede de relacionamento, você nunca será capaz de fazer a diferença. Não seja melhor do que Deus. Se não dá para mudar as pessoas, não queira mudar. Corte o relacionamento. Sabe, a relação de Deus com as pessoas são essa. Deus não força ninguém, ou Deus força alguém. E eis que eu estou à porta e bato. Se abrir, eu vou entrar. Se abrir, eu vou cear, isto é, vou ter comunhão. Agora, se não quer ter comunhão, eu não sou melhor do que Deus, querido. Eu não sou obrigado a fazer a todos terem comunhão comigo. Eu preciso de selecionar as minhas amizades. Eu preciso de selecionar os meus relacionamentos. E você continua se relacionando, você continua, sabe, você precisa abrir os olhos. Existe amizade que você não pode ter. E a sua relação com essa pessoa precisa ser apenas no campo mais simbólico. Amistoso, porém distante. Respeitoso. Mas não dá para caminhar com você. Você não precisa amaldiçoar ninguém. Mas se não vai te trazer bons resultados, se não vai abrir porta, sai fora. Olha, pastor, eu não posso ser pretensioso, eu não posso criar vínculo com alguém esperando dele alguma coisa. Como não? Eu não crio vínculo com ninguém sem esperar nada dele. No mínimo uma relação excepcional. Você precisa criar vínculo com pessoas, não é esperando recursos financeiros, não é esperando ganhar dele alguma coisa, não é disso. A questão é, será que o tempo que eu estou gastando nessa relação vai trazer para mim algum benefício? Não, não vai, vai trazer malefício. Então, a paz do Senhor, irmão, Deus abençoe, fique em paz. Ah não, mas esse vínculo aqui, ele vai me render, sabe, algo extraordinário. Eu vou crescer em alguma área da minha vida, eu vou crescer em conhecimento, eu vou crescer nisso, crie. Então, melhore o seu vínculo com essa pessoa. Mas se não, eu quero te dar um conselho hoje. Olha, eu não estou sendo extremista. Eu vou te dar um conselho. Pega o seu celular hoje. Você de casa que me acompanha, pega o seu celular hoje. Não faça isso amanhã não, faça agora. Pega o seu celular e dá uma olhada nele. Dá uma olhada nele e veja quantos contatos você tem aí no seu telefone. Aí você vai dando uma olhada e veja assim, quantos contatos. É possível ver, alguns aparelhos você consegue ver quantos contatos você tem. Aí, quando você abrir aí os seus contatos, o meu tem 1.655 contatos. Quando você abrir os seus contatos, salvo. Contato salvo. Quando você abrir, comece a selecionar. Pastor, o senhor tem muito. Sim, eu estou tirando. Eu estou excluindo. Comece a excluir alguns números. Como assim, pastor? Porque esses números estão te fazendo mal. São relações que fecharam portas, que te trouxeram dor. E você continua com esses números. Sabe? São pessoas que te traíram. São pessoas que te abandonaram. Que acabaram com você. Aí você fica ali remoendo e vendo.
Oh meu Deus, e toda vez que você vê, te dói. Arranca isso daí, rapaz. Acaba com isso. Corte o vínculo. Não, pastor, é o seguinte, ele é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa ruim, mas tem hora que é bom. Não, não tem, a Bíblia diz que não tem como servir a dois senhores, não há como sair a água doce e a água amarga da mesma fonte. Sai fora. Como diz o irmão Levi, dá no pé. Dá no pé. É assim que diz no Rio, né? Dá no pé, sai fora. Não dá para você continuar com uma relação, sabe, com um relacionamento que vai te prejudicando cada vez mais, que vai te enterrando, te sepultando. Repare que o texto que eu li, inicialmente, diz algo muito interessante. A gente precisa, irmão, entender isso aqui. Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto que nós lemos inicialmente. O cara tinha um amigo. O amigo era de família boa. E tem gente assim, irmão, construindo relação com alguém, de amizade, um relacionamento com pessoas, sabe, em nome da sua família, em nome do seu sobrenome. Aí o texto diz assim, olha, mas este era homem muito sagaz. Tem família, tem amizade, relação de amizade, que só te ronda, procurando uma hora para te destruir. É o inimigo purinho. Fica rondando como um leão, rondando e rugindo como um leão, procurando uma oportunidade que possa tragar. É o demônio em pessoa, é o demônio encarnado. E você está dizendo que é seu amigo, você está dizendo que é sua amiga. Você sabe que vai dar ruim, você sabe que não dá certo, você sabe que vai acabar no buraco, mas você continua com aquilo. Corte esse vínculo hoje mesmo. Mude de rumo. Porque senão seu propósito também vai dar ruim. Por fim, eu quero dizer à igreja do Senhor Jesus: estejamos reforçando, alimentando, animando as relações que abrem portas de sucesso para nós. As portas que darão sucesso para você, seja quaisquer que for a área da sua vida. Mantenha essa porta aberta, faça de tudo para você alimentar bem essa relação. Descubra as relações que estão fechando as portas para o sucesso e abrindo para o fracasso. Corte isso hoje, estanque o fluxo. Porque Deus, Ele te fez para ser abençoado. Ele te fez para ser bem-sucedido. Bem-aventurado é o homem. Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Várias vezes na Bíblia aparece essa terminologia, bem-aventurado, bem-aventurado. Deus te fez para ser bem-aventurado, bem-aventurada. Deus te fez para ser feliz. Deus te fez para ter crescimento. Deus tem propósito de crescimento em você. Deus te fez para viver uma vida extraordinária. Deus te fez para ser uma pessoa extraordinária. Deus te fez para crescer no ministério. Deus te fez para crescer profissionalmente. Deus te fez para ser bem-sucedido na família. Deus te fez para ser alguém especial, excepcional, ter uma vida fantástica, uma vida exponencial. Deus te fez para viver o melhor dele na terra. Portanto, não permita que nenhuma relação, nenhum relacionamento atrapalhe isso, abrindo portas de maldição, abrindo portas que te trazem problemas, que te atraem dificuldades, que faz atrair situações que te levam ao caos. Eu quero te dizer nesta noite, debaixo do sangue de Jesus, elimine qualquer possibilidade que as
portas de fracasso abram para a sua vida, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor. Deus não tem porta de fracasso para os seus filhos. Deus tem porta de sucesso. E se você está batendo com a cabeça na parede, ou dando murro em ponta de faca, como dizemos em Goiás, eu quero te dar esse conselho pastoral, bíblico. Hoje mesmo, mude o rumo das suas amizades. Tem relacionamento que não te merecem. Mude isso hoje. Mude isso hoje. E estreite a comunhão com aqueles que abrem portas para abençoar a sua vida. Irmão, faça de tudo para não perder aqueles que abrem portas. Alimente isso. Faça tudo que você puder. Mas feche hoje qualquer possibilidade de estreitamento nessa relação que te abre porta para o fracasso. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Você de casa, receba esse conselho. Eu sei que não é um conselho simples. Eu sei que não é algo simples. Mas eu estou te instruindo em algo possível. É muito possível. É totalmente possível. É muito possível. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro com a tua igreja agora. O Senhor nos abriu, ó Deus, a mente para algo muito especial. Às vezes, ó Deus, as nossas forças estão se esvaindo. Às vezes, Senhor, nós sentimos que estamos indo à ruína. Às vezes, ó Deus, andamos com um pé no fracasso. E não abrimos os olhos, ó Deus, para compreender que o que está fazendo isso são as nossas relações. E que o Senhor tem enviado, ó Deus, relacionamentos que são verdadeiros instrumentos de bênçãos. São chaves para abrir, ó Deus, as portas para o nosso sucesso. Para o nosso sucesso profissional, espiritual, ministerial, familiar, financeiro. Abra os nossos olhos, Senhor, para que a gente veja. Sim, meu Deus, abra os nossos olhos, assim como o Senhor abriu os olhos do moço do profeta. Para que ele, ó Deus, pudesse ver, ó Pai, o grande e numeroso exército do Senhor. Ó Deus, faça isso conosco hoje, para que nós possamos ver, ó Deus, o número daqueles que compõem o exército, ó Deus, que o Senhor tem preparado para abrirem portas, ó Deus, de bênçãos para as nossas vidas. Pai, eu repreendo sobre a vida dos teus filhos toda palavra de maldição. Ó Deus, todo mal enviado, toda obra, ó Deus, enviada. Sim, meu Deus, toda palavra de maldição. Ó Deus, toda maldição hereditária. Ó Deus, toda ruína construída em relações, ó Deus, que não foram agradáveis. Eu amaldiçoo estas ruínas. Ó Deus, eu, em nome de Jesus Cristo, eu mando embora da vida dos teus filhos e filhas. Esses de perto e aqueles que estão de longe, ó Deus, e que nos assiste agora, eu quero em nome de Jesus declarar, ó Deus, uma vida de liberdade, uma vida de sucesso, uma vida de proatividade, uma vida próspera, uma vida cheia de Deus, uma vida gloriosa, uma vida excepcional, ó Deus, para a vida dos teus filhos e filhas. Venham, ó Deus, com as portas com as quais, ó Deus, se abrirão, ó Deus, para abençoar, ó Deus, para prosperar. Ó Espírito Santo, venha sobre a vida dos teus filhos, para que o nome do Senhor seja glorificado.
Pai, eu abençoo agora, eu ministro cura, libertação, salvação de almas. Ó meu Deus, eu ministro a bênção do Senhor, a mão do Senhor, a glória do Senhor sobre a vida dos teus filhos e filhas, dos teus servos e tuas servas, e que o nome do Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que você possa ter portas abertas para o seu sucesso. Amém, queridos. Nós vamos ofertar ao Senhor, se você trouxe a sua oferta. Você de casa também. Você também tem essa mesma oportunidade. Mesmo que você queira vir à igreja, eu vou estar orando agora e você pode marcar com o número que aparece aí na tua tela. Você pode marcar um horário para estar conosco, trazer a sua oferta, o seu dízimo, receber a sua uma palavra de oração. Mas se você quiser fazer pelo Pix, o Pix é a chave que aparece aí na sua tela. Você pode ofertar e pode também dizimar, fazer isso com alegria. Amém? Eu quero orar. Nesta oração eu já finalizo o culto, convidando você para estar comigo, presencialmente, na próxima terça-feira, às 19h30. Nós estamos na 13 de junho, número 580, frente à praça, conhecida como Praça do Camelô, próximo ao Rotary Club, próximo ao Hospital São Luís, próximo ao Banco Sicredi, que está sendo construído aqui atrás, Estamos bem próximo, bem na região central de Cáceres, bem no coração da cidade. Eu quero te convidar para estar com a gente em um dos nossos cultos, Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Hoje, amanhã, depois de amanhã, teremos dias frios, Acho que amanhã vamos ter 8 graus aqui na cidade. 8 graus para um cacerense é um negócio, irmão, doído, sofrido, Quem está de longe assistindo deve até rir eu falar que vai ter 8 graus, mas é que 8 graus aqui é muito frio, Apesar de que esse ano nós já tivemos dia de 3 graus, Momentos de 3 graus. Eu quero convidar você para estar conosco na quinta-feira às 19h30. Coloque o agasalho. Vamos estar aqui no culto da fé, no nome de Jesus. Samuel? De agasalho e tudo. Vai dar certo. Bom, Levi, parabéns. O Senhor trouxe o Samuel. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado, meu Levi. Muito obrigado. Continue trazendo ele sempre. Louva a Deus pela sua vida. Deus abençoe o Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós temos um pedido de oração a Deus para a prima da irmã Sandra. Ela não passa bem, entubada agora à tarde, por complicações em decorrência, ó Deus, da Covid-19. Eu sei que o Senhor pode curar, o Senhor pode sará-la, e é por isso que nós estamos orando, ó Deus. Nós estamos clamando, suplicando. Ouça a nossa voz. Abençoe, ó Deus, esta irmã. Ó Deus, vá onde ela está agora, Pai. Promova o teu milagre, para que o nome do Senhor na vida dela seja glorificado. Ó Deus, eu oro em nome de Jesus, o nosso Cristo. Eu oro, Senhor, por toda a tua igreja, estes que aqui estão no templo, aqueles, ó Deus, que não estão de longe, nos assiste, que o Senhor, ó Deus, os alcance, e que cada um de nós sejamos abençoados com a bênção da prosperidade, pelo ato de ofertar e semear na tua casa. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, sim, é privilégio, poder, ó Deus, devolver os dízimos e as ofertas na tua casa. Pai, que o Senhor receba com toda a alegria que nós te oferecemos, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Graças a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, as doces consolações do Espírito Santo de Deus,
seja com a igreja de Cristo na terra, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Uma excelente semana para a glória de Deus.